Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando o primeiro episódio de uma série que nós estamos criando aqui no YouTube, que nós vamos trazer convidados para falar um pouquinho de diversas áreas dentro da odontologia. Nosso podcast vai se chamar Pode Sudré, e nós estamos trazendo o nosso primeiro convidado hoje. Estou muito feliz que a gente está iniciando um projeto muito bom hoje para a nossa vida, para as nossas carreiras, para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que é o Pode Sudré. É uma série de podcasts e hoje o nosso primeiro convidado para o Pode Sudré é o nosso querido amigo, advogado Emanuel Pacheco, que está aqui com a gente, fica até emocionada de falar sobre ele, é muito nosso amigo, é advogado das nossas empresas, é fundador da Pacheco e Reis, em Juiz de Fora, um escritório grande que trabalha também para várias áreas da odontologia, vários dentistas inclusive. Então, com você, Emanuel. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Ana Luísa, Sudré, pelo convite. Espero contribuir aqui com as pessoas e a gente possa conversar, informar e tirar algumas dúvidas, principalmente daquelas pessoas que acham que advogado é só para o problema. Às vezes o advogado pode informar também os direitos, informar as pessoas para que a gente seja inclusive mais cidadão. Quanto mais direito você conhece, mais cidadão você se torna. E eu acho que eu estou aqui para contribuir. Agradeço o convite, fiquei extremamente lisonjeado de estar aqui no primeiro episódio e espero contribuir. A gente aqui tem várias óticas, né? A ótica de pensar não só no lado do paciente, como também de vários profissionais da odontologia que eu sei que acompanham o seu trabalho. E como você disse, eu acho que já passou a época que o profissional podia saber só a sua ciência, só a sua área, né? Hoje a gente precisa fazer uma alopoiese, chamar outras ciências para a conversa. E aí eu acho que vão surgir aqui diversas dúvidas, aquelas que servem muito para o paciente e aquelas que servem muito para os profissionais da odontologia. As profissões estão cada vez mais regulamentadas, as redes sociais estão cada vez mais fundamentando as competições entre as profissões, entre os profissionais. Então, a gente tem muito a trocar aqui de ideias e entender onde o direito se aplica nessas relações. Exatamente. Surgiu agora uma conversa recente na odontologia que o CAD teve um entendimento que os dentistas poderiam colocar nas redes sociais sobre preço, promoção, sorteio, e é uma ideia que assusta alguns profissionais, mas em compensação também eu acho que assusta o bom profissional, eu acho, mas em compensação estimula se eu posso dizer, uma enganação, que eu acredito que quando um paciente, uma pessoa, um cidadão procura um trabalho e o preço é muito diferente, o santo tem que despertar, assim, desconfiar que aquilo pode não ser um bom trabalho. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. Hoje eu estava no Uber, por exemplo, o rapaz me falou assim, dentista não é tudo igual? Eu ouvi essa pergunta. Então isso me assustou um pouco. E foi hoje. Muito legal, acho que a gente já começa aqui com uma conversa e com um tema bastante interessante, porque interessa aos profissionais entender isso. Até E os aí, pacientes. sim, até os pacientes, muito bem colocado. Eu acho que só para a gente estar aqui na mesma página, é preciso a gente entender que existem os órgãos regulamentadores de cada profissão, como existe o órgão regulamentador da odontologia, e existe um órgão também que é organizador da nossa economia e dos nossos negócios. No Brasil, esse órgão se chama CAD. Então, o que aconteceu? Só para que a gente saiba de onde essa discussão surgiu. O CAD interferiu em uma resolução dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal de Odontologia, que proibiu o dentista a fazer promoções, e essas promoções começaram lá na Black Friday. Então foi em novembro do ano passado. E aí o CAD, ele cassou as normas e as portarias que impediam os profissionais de odontologia a fazerem as promoções. Essa norma é muito específica, o CAD ele deixou muito claro como seria e o que estava sendo feito, e o que acontece a discussão era, o profissional da odontologia ele pode falar a palavra ou fazer um ato promocional? O CAD disse, promoção pode fazer. Só que todas as outras restrições, elas se mantiveram ativas. O que acontece é que o profissional da odontologia, ele não observou as normas e acabou aí, talvez, extrapolando o que eram as normas. Por quê? O que seria o certo? Promoção para um determinado implante. E aqui, se eu errar algum termo técnico da odontologia, é preciso lembrar que não é a minha ciência, não é o meu assunto. Promoção para implante. Isso pode ser feito. O que não pode ser feito é
promoção de implante a R$ 999. Isso não pode ser feito, isso não podia. Isso é a nível Brasil? Isso é a nível Brasil. O que a gente precisa lembrar aqui? Todas as profissões, ô Sudré, elas têm algum tipo de regulamentação. E elas se equivalem muito, tá? Por exemplo, nem eu nem você podemos fazer publicidade com a intenção de vender o nosso trabalho. Só que a gente consegue vender o profissional e consegue fazer isso de forma técnica, sem que a gente faça o que a lei ou o que a ideia da norma proíbe, que é a comercialização, é a mercantilização. O profissional da odontologia, ele não pode mercantilizar a profissão. O CRO, Conselho Regional de Odontologia, ele a princípio proibiu a palavra promoção com essa ideia. A palavra promoção não pode aparecer, porque quando a gente fala promoção, a gente está mercantilizando a profissão. O CAD disse que não. O que não pode é promoção com preço. Então aí vão surgindo as questões que são inerentes a essa situação, e só para que vocês possam participar e perguntar, mas eu acho que era importante a gente aqui fazer essa explicação para que as pessoas possam entender. E eu acho que você é muito assertiva quando você fala que o preço, ele pode enganar a pessoa, porque assim, quando é muito barato ou está fora da média do mercado, qualquer coisa para mim eu já desconfio. Porque preço posiciona. Eu sou advogado há 8 anos e os preços que eu pratico hoje são preços muito superiores, porque hoje eu já passei por inúmeros casos que eu sei quando dá certo, eu sei quando dá errado, e essa experiência também ela é precificada. O mercado vai remunerar de forma diferente. Então eu também concordo com você nessa questão do preço. O cliente que procura o profissional por preço, muitas vezes ele não vai ter o valor que ele quer nessa consulta, nesse atendimento, nesse serviço, e isso é normal no Brasil, né? E concordo com você também que é de se assustar quando um Uber fala que todo profissional é igual, porque, assim, eu acho que eu me sentiria ofendido de ser comparado com outros profissionais da mesma classe, da mesma categoria, que às vezes não tem o mesmo preparo, que você também deve se deparar com isso com frequência. É justamente isso. Muitas vezes o paciente chega na clínica querendo comparar preços. Eu falo, gente, preço não pode se comparar. Você tem que ver a qualidade, você tem que ver o tempo de serviço desse profissional, não só o tempo, mas o que esse profissional estudou para chegar até ali, como ele vai resolver cada caso. Então ali a gente está para resolver caso, não está para ficar dando preço. As técnicas têm que ser muito precisas para fazer o trabalho e devolver para o paciente saúde. Então, o preço sim é importante, tanto para mim quanto para o paciente, mas não é o primeiro nível que tem que ser de pesquisa que seria Até o preço. porque cada caso é muito diferente de um paciente para o outro. A gente não pode colocar lá implante, como se todos os implantes fossem iguais, como se todas as técnicas forem ser realizadas são iguais. Então é muito difícil você colocar lá, implante a R$ 100. É muito difícil, porque cada paciente vai ter um caso diferente, uma forma diferente de ter que ter aquele tratamento. Você vai saber falar melhor. Nem as lojas de implante colocam o preço de implante, porque cada tipo de implante é um tipo de implante diferente. Mesmo sendo um comércio aí, sim, um comércio que está vendendo, cada tipo de implante tem um preço diferente. Então, como que eu vou falar para o paciente um preço antes de eu consultar esse paciente? Então, se eu estou tratando de saúde, eu não posso entrar em preço imediatamente. Eu tenho que saber o que ele é o melhor para a saúde daquele paciente. Aí sim a gente vai trabalhar com preço depois, conversar sobre os valores que está embutido nesse tratamento, e não somente preço. O bom profissional é aquele que sabe exatamente o que não fazer, em primeiro lugar, né? Isso eu acho importante. Mas eu acho que a nossa missão aqui é conscientizar a população. Exatamente isso, é conscientizar as pessoas de que não são todos iguais. Não são todos os advogados iguais. Em prestação de serviço não existe o serviço igual. Então, eu acho que a nossa missão aqui é essa conscientização. De você falar, porque eu acho que isso esbarra numa questão ética. De a gente chegar numa rede social e colocar um preço, né? Além de prejudicar uma classe, eu acho, de fazer isso assim, sem o menor controle. Implante R$ 100. Implante o quê? Né? E prejudica, lesa a população. Deixar desse jeito acaba levando esse paciente que é inocente, que não sabe, é leigo na verdade, não sabe aquilo que vai receber, a procurar essas clínicas e ser lesado. Mas muitas clínicas estão querendo somente fazer com que aconteça a venda. E eu acho que isso não é legal. E para você, o que você acha dessa parte legal? Ô, Sudré, muito legal, fazendo até uma observação do que a Juliana comentou.
eu não cobro caro por apertar o parafuso. Eu cobro caro por saber qual parafuso apertar. Exatamente. E apertar o parafuso, vários outros profissionais sabem fazer. Eu tenho vários no escritório que às vezes são contratados para isso, mas saber qual parafuso apertar é o Sudré que está ali, que já fez isso muitas vezes. O que não pode acontecer é o profissional não respeitar a regulamentação, porque quando a gente não concorda com uma lei, a gente não descumpre. A gente discute ela para que a gente possa mudar. Então, eu acho que essa pontuação sua, Ju, é muito importante de a gente colocar aqui, porque foi pertinente, foi na veia. As redes sociais são importantes. A gente está ali hoje porque é um alto-falante. A gente vai falar aqui, sei lá, para 100, 500, 1000 pessoas, 10 mil pessoas. A gente não sabe ainda quantos espectadores vão ter esse podcast, mas com certeza mais pessoas do que caberiam nessa sala. Com certeza. E aí a gente falar não só do seu trabalho, como aqui eu tô tendo a oportunidade de falar do meu trabalho também, que acaba encontrando aí esses problemas. Então, isso é interessante. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, como ela falou. Comentem aí quais são os próximos profissionais, próximos temas e próximos assuntos para o nosso podcast. Muito obrigada!